Bom dia, classe, bom dia, alunos. Eu não trava a língua aqui, né? É isso aí, estamos aqui então juntinhos novamente, através dessa live, para começar mais uma aula, tá bom? E a aula de hoje, pessoal, vai falar de uma coisinha meio chatinha, como assim a geografia às vezes ela pega esses assuntos chatinhos, as humanas, né? Não só a geografia, que no caso é a fome no mundo e o comércio agrícola no planeta como um todo, né? E aí assim, pessoal, por que a gente fala? Assim, a proposta da geografia não é sempre estar estudando a relação entre o homem e o espaço em que ele habita, o meio ambiente, vamos dizer assim, o meio que ele habita, e identificar exatamente esses espaços, né? Como que ficam esses espaços, como eles são representados, como eles se diferenciam dos demais espaços. Então nós vamos observar que a partir desse comércio agrícola no mundo, nós vamos ter diversos espaços. Nós vamos ter espaços diferenciados no planeta, né? Vamos ter diversas características no espaço geográfico. Por exemplo, quais mudanças nós teremos a partir do cultivo agrícola de commodities aqui no Brasil? Quais são os commodities, pessoal? O que são commodities, para começo de conversa? Os commodities são aquelas culturas agrícolas que são destinadas para o comércio internacional. Elas são comercializadas em bolsas de valores, ela tem um valor determinado pelas oscilações na bolsa de valores. Então, são cultivares que eles são destinados não para matar a fome das famílias, não para o consumo próprio, até porque a produção não é feita por um grupo, por uma família. A produção é feita por, geralmente, grandes extensões de terra. Bom dia, Ivanilson. São grandes extensões de terras, que geralmente é de um único dono, e geralmente essas extensões de terra são utilizadas para um só produto, e daí ser chamado de plantation, né? Uma nova modalidade de plantation. E é voltado para o mercado internacional. Gente, se eu estiver falando alto, vou baixar aqui um pouquinho, vocês podem comentar aí, tá bom? Então, geralmente é direcionado para esse mercado internacional, é um produto só, é a soja, é o milho, é o café, é sucos de laranja. São matérias-primas, né? Geralmente no estado ainda grosseiro, sem ter nenhum processamento, com exceção aí do suco de laranja, né? Que vai nas caixinhas. Mas os demais é sem muito processamento e são vendidos no mercado internacional. Quer dizer, como é que vai ficar o espaço geográfico aqui no Brasil? As terras, como é que elas ficam divididas entre os pequenos agricultores? Vai sobrar espaço para o pequeno agricultor, para aquele que sobrevive de plantar uma pequena área só para ele e para sustentar a família? Sendo que a terra não é dele, desse pequeno agricultor, ele arrenda, ele faz parceria com o dono da terra, trocar dias, por exemplo. Era assim que funcionava, né? E agora, chegando o grande produtor, aquele cara cheio da grana, querendo comprar toda uma extensão de terra. Isso não ocorre muito aqui no Ceará, dado as características do nosso clima. Mas, por exemplo, a região centro-oeste, a região sul do Brasil, onde o clima é favorável, a qualidade também, as características da terra também possibilita, além do clima, as características dos solos, possibilita o desenvolvimento de diversas culturas. O que você quiser plantar, café, milho, cana, o que for. E aí, esses pequenos agricultores, aí nessas regiões, centro-oeste ou sul, sudeste também, como fica?
né? Na hora dessa concorrência, como é que vai ser? Então é mais ou menos isso, pessoal. A geografia ela tenta identificar esse tipo de coisa. Como é que fica o espaço geográfico diante dessas alterações pelo mercado agrícola mundial e a fome? Como é que fica essa família, né? Para onde ela vai? Não tenho mais terra para trabalhar, a terra que eu trabalhava desde quando eu me entendo por gente nesse local aqui, meu pai, meu avô já trabalhava e agora eu não tenho mais como, porque chegou um cara aí com muita grana, comprou tudo que foi terra ou arrendou, se não comprou, mas arrendou. E aí o dono da terra, gente, vai ficar numa situação também complicada, né? Porque ele tem um pequeno produtor que trabalha para simplesmente suprir a fome ali da família, para subsistência, é agricultura de subsistência, e tem um grande produtor que chegou com uma porrada de dinheiro e aí esse dono da terra não tem nem lógica, né? E aí os pequenos vão sendo colocados, não é o jeito, cara, fica aí, né, na tua. Espera que esse cara aí te contrate para mexer em alguma máquina, se tu aprender alguma coisa, né? Porque geralmente é um tipo de agricultura com muita tecnologia agregada, né? Mas vamos lá. A página é a 83, pessoal, que nós vamos estar acompanhando a aula de hoje, é da página 83 até a 87. Os temas da aula de hoje vão dessas páginas 83 a 87. Quando for 9 horas, pessoal, vai ficar disponível aí a atividade, como sempre tem acontecido, tá bom? Quem tem Google Sala de Aula. E quem não tem o Google Sala de Aula, aguarde, tenha paciência, tá bom? Porque quando eu vou postar, quando termina aqui a aula, que eu vou, às vezes demora, tá bom? Então você aguarde um pouquinho que a gente manda, tá bom? Inclusive a professora Emília, eu acho que ela tem aula depois de mim, eu não sei. Se for ela depois de mim, vocês tenham paciência, a internet da professora tá dando umas oscilações, né? Inclusive ela ia postar uma prova para outra turma, né? No terceiro ano. Eu nem sei se é com vocês também. Mas vamos ao nosso primeiro assunto, gente. Vamos lá. Deixa eu só... Vocês tenham paciência também nisso, né, pessoal? Porque é eu sozinho aqui operando esse programa. Pronto. Esse é o assunto aqui da nossa aula, pessoal. Ó. Geografia, a fome e o mercado mundial agrícola, tá bom? Esse é o nosso assunto. Vamos para a primeira lâmina do slide. Cadê? Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Olha aí. Uma primeira característica, pessoal, eu já peço desculpa a vocês por não ter colocado na minha mochila o livro didático de vocês, mas qualquer coisa que vocês quiserem estar perguntando em relação ao que está no livro didático, vocês façam aí pelo chat, tá bom? Porque eu só trouxe a agenda, ainda bem que na agenda tem uns tópicos. Mas era para mim estar com o livro aqui, né? Desculpem. Vamos lá. Uma primeira observação que a gente precisa fazer sobre essa questão, essa relação entre alimentos e fome, né? É que a teoria de Malthus, a gente estudou já faz um tempinho aqui, ela previa uma certa situação. Eu vou aumentar só o slide aqui para vocês relembrarem essa questão aí de Malthus. Ó. A teoria de Malthus, ela previa o que está representado aí nesse gráfico. Esse gráfico ele começa ali na sua base. Deixa eu apontar aqui. Meio complicado. Esse gráfico começa nesse cantinho, né? E ele tem um deles se comporta de forma contínua, sempre, né? Ó, subindo. Agora tem um que começa baixinho, depois dá uma curva e parece os casos de Covid aqui, sei lá, no mundo, no Brasil, em diversos lugares, né? Tipo, começa comportadinho um pouco, pá, e aquela coisona sobe. Então a teoria de Malthus, ela previa isso. A população ela cresceria sempre em uma projeção
enquanto que os alimentos cresceria noutra. Um é progressão geométrica e outro é progressão aritmética. Um vai crescendo comportadamente e o outro explode. Então ele previa que haveria guerra por comida e que muita gente haveria de morrer por causa da fome, se antes não ocorresse o quê? Uma pandemia, se não ocorresse uma guerra para matar uma boa parte da população. Ou não aparecesse um Thanos da vida para, resolver o problema dessa quantidade enorme de população. Mas, pessoal, o que acontece? Malthus, ele não previa os avanços na tecnologia, uma revolução verde, por exemplo, ele não previa esse tipo de coisa. Foi o que exatamente aconteceu pós Segunda Guerra Mundial. Houve um avanço muito grande. Gente, as tecnologias que foram usadas na guerra, inclusive raio-x, por exemplo, raio-x veio de uma técnica que foi usada na Segunda Guerra Mundial. A agulha, a seringa, tantos outros, assim, uma lista enorme de equipamentos, técnicas que foram usados na Segunda Guerra Mundial foram transportados para algum produto, foram transformados em algum produto para o mercado, para as pessoas em geral utilizarem, os hospitais no caso, e etc. Só para se ter uma ideia. E assim, houve essa incrementação também na produção de alimentos, gente. Foram utilizadas várias técnicas e várias tecnologias para a produção de alimentos, para combater pragas, para transformar, mudar. Aí veio a Revolução Verde. Isso aí tudo eu não vou cobrar não, gente. Tá bom? Mas são assuntos que a gente vai ver mais aprofundado aí para frente, né? Por exemplo, a Revolução Verde. O que é a revolução? Uma revolução é algo que causa uma mudança muito grande, muito acentuada. Não é uma mudança assim leve. Por exemplo, um exemplo assim prático do dia a dia de vocês, pessoal. Uma revolução. Uma revolução, por exemplo, num aplicativo que vocês conhecem, o WhatsApp. O WhatsApp ele foi criado inicialmente apenas para transmissão de texto, compartilhamento de textos, né? Eu mandava texto para alguém mandava texto. Então era inicialmente só para isso, compartilhamento de textos. Bem, o que acontece? Uma revolução que aconteceu recentemente. Por que eu poderia chamar assim de uma revolução? É porque foi algo que mudou tão drasticamente a comunicação das pessoas e, quer dizer, afetou muita gente, afetou muita empresa, né? Que foi a inserção, pessoal, da opção de fazer ligações. A opção de fazer ligações de áudio e de vídeo, tudo isso causou uma mudança profunda na comunicação. Você pensa aí que a Oi, por exemplo, que detém assim, o sistema de telefonia aqui da nossa região, que vendia telefones, sabe aqueles telefones tradicionais que as pessoas têm que discar o número, aquele negócio todo, aquela coisona. Então, você acha que a Oi ficou, que maravilha, agora tem... Não vai ficar feliz. Então, isso é uma revolução. É só para exemplificar para vocês o que é uma revolução. É algo que causa uma mudança muito grande na vida das pessoas e na vida, uma penca de gente, vamos dizer assim, uma coisa muito profunda mesmo, tá bom? Então, a mudança na forma como os alimentos são produzidos, transgênicos ou outras modalidades, alterando o DNA, alterando não sei o que, mudando várias estruturas e inclusive o solo também, mudando as características do solo. Quer dizer, fez que hoje a gente tivesse uns alimentos enormes, né? Os transgênicos geralmente são bonitos, são vistosos. Um tomate comum é um tomate pequenininho. Agora um tomate alterado, o DNA alterado a sua estrutura toda, em laboratório, etc. É um negócio grandão. É uma coisa muito bonita de se ver. Aí fica as questões, né? Mas tudo bem, aumentou a produção de alimento no mundo. A teoria de Malthus foi descartada. O cara não levou em conta que isso ia acontecer, a produção explodiu e a população tá aí.
Vamos dizer assim, não vou dizer que foi controlada também não, tá bom? Então, é uma primeira colocação da nossa aula, apesar de eu ter falado muita coisa para contextualizar, mas o básico é isso: avanços na produção agrícola versus a teoria de maltes. Bem, a produção agrícola se dizia que nunca iria crescer, explodir, se tornar algo muito, né? Maltes dizia isso. Maltes achava que era sempre a população que estaria acima e a produçãozinha de alimentos lá embaixo, e uma hora os seres humanos haveriam de fazer guerra por comida, porque não teria comida para todo mundo, alimentos para todo mundo. Mas a produção de alimento acabou crescendo, devido aos avanços tecnológicos, e é isso aí. É só a primeira informação que é interessante para vocês nesse momento. Deixa eu colocar aqui a próxima lâmina. Pronto. Outra questão, pessoal, nós vamos ver 3 conceitos na sequência. Inclusive, se você tiver dificuldade com algum desses conceitos que a gente viu na aula de hoje, novamente, eu quero reforçar para vocês que tem a playlist lá aqui no nosso canal, tem uma playlist que tem esses assuntos separados, tá bom? Tem videozinhos curtinhos, 2 minutos, 3 minutos, né? Cada videozinho. E aí, se você tiver dúvida em um específico, você vai lá e assiste somente aquele que não ficou tão claro para você. Tá bom? Por que eu digo isso, pessoal? Porque tem muita gente fazendo as atividades de qualquer forma. Quem acompanha a aula, pessoal, geralmente faz a atividade show de bola. Responde assim que é uma beleza. Agora, quem não assiste a aula, não acompanha a nossa transmissão ao vivo e nem tem a paciência de estar indo, pelo menos na playlist, dar uma observadazinha no videozinho curtinho, a gente responde umas questões nada a ver, gente. Umas questões sem pé, sem cabeça, um Frankenstein, que eu sempre digo. Pega uma coisa daqui, pesquisa na internet, acolá, faz um emaranhado, meu irmão, que fica uma resposta... Meu Deus, eu às vezes coloco, o que você quis dizer com isso, meu irmão? Nada a ver, tá bom? Mas só um alerta, quem tá assistindo a aula e vai ficar até o final e pega todo o assunto, dificilmente diz uma bobagem, tá bom? Dificilmente responde top, por quê? Porque tá acompanhando, né? Tá bom? Nós vamos ver aqui 3 conceitos, que vai ter um videozinho lá que vai estar junto, esses 3 conceitos, que é pobreza, desnutrição e fome crônica. Nós vamos ter, eu acho que, se eu não me engano, tem até uma questão, não sei se vai, agora eu não lembro, gente, mas se eu não me engano vai ter uma questão no Google Sala de Aula sobre isso. A definição que nós temos de pobreza, pessoal, uma definição genérica, ela não é a única, existem muitas definições para essa questão social, né? Não é natural. Uma pessoa, e nós temos debates aí, mas eu vou me controlar. Vamos lá, pobreza. Pobreza seria a condição de não satisfação de necessidades humanas elementares. Quais são essas necessidades, pessoal? Comida, abrigo, vestuário, educação, assistência à saúde. E não é só isso. Vai uma listinha um pouco até mais extensa do que essa daí. Essa daí tá até comportadinha. Tem um autor brasileiro que ele fala que nós não deveríamos usar essa palavra pobreza. Nós deveríamos usar a palavra empobrecimento, Josué de Castro. Se vocês quiserem pesquisar alguma obra dele, algum livro, né, e que vai tratar dessa situação, ele usa a palavra empobrecimento. Ele quer dizer que ninguém nasce, todo ser humano nasce igual, basicamente igual, é o mesmo ser humano. O que determina se ele vai ser rico, se ele vai ser pobre, se ele vai ter acesso a essas condições básicas aí que está listado aí, são as nossas relações sociais que levaram a isso. Como, por exemplo, Malthus diz que se não houvesse guerra, se não tivesse uma pandemia para matar uma porrada de gente, ou um Thanos da vida para estar desaparecendo com metade da população, por exemplo, para diminuir essa pressão sobre o planeta, né, que o planeta não ia dar conta de produzir comida assim para todo mundo e não sei o quê. Quer dizer, ele não previu que haveria uma evolução da tecnologia
e que os alimentos seriam produzidos agora numa quantidade muito maior do que ele imaginava. Só que o que acontece? Acabou a fome no mundo? Quer dizer, o que estava faltando realmente era a quantidade, era alimento em quantidade que estava faltando, porque agora eu trabalho um espaço de terra bem menor, eu trabalho esse mesmo espaço de terra todo ano, não tenho mais a preocupação de ter que estar mudando isso quem usa muita tecnologia. Por quê? Porque quando essa terra ela empobrecer, esse pedaço de terra que eu uso, eu vou e faço a reposição de nutrientes que essa terra está em falta. Se está faltando potássio, eu vou e faço essa reposição. Se está faltando, sei lá, qualquer outro componente, outro nutriente que é interessante para o que eu planto nela, milho, feijão e tal, eu vou e faço a reposição. Isso tudo é resultante desses avanços da revolução verde chamada, a revolução da produção de alimentos no mundo que explodiu. Então nós não estamos mais faltando alimento no mundo. Quer dizer, se tem alimento demais, por que ainda existe gente passando fome? Eu não vou pegar nem todos os pontos que são tratados aí nessa definição aí, porque aí não fala só da fome, não fala só da ausência de comida, fala também abrigo, vestuário, educação e assistência à saúde. Eu estou pegando só o primeiro, comida. Comida, gente, não falta comida no mundo. Não há falta de alimento no mundo. O mundo tem capacidade de produção de alimento para o planeta inteiro 1,5 vezes, 2 vezes. É só querer. Porque eu não tenho mais aquela necessidade, porque Malthus ele tinha esse medo, entendeu? Porque quando eu produzo uma cultura aqui, um plantio de milho aqui, se eu plantar esse milho durante 3, 4 anos, essa terra vai ficar pobre naquele nutriente que é preciso para o milho, naquele componente que o solo tem que é importante para o milho, porque o milho sugou durante 4 anos, sugou aquele nutriente, não foi reposto, porque a natureza ela leva um tempo, e o tempo geralmente da natureza é mais lento. Então eu teria que sair dessa terra e ir para outra e deixar aquela terra lá, sei lá, descansando. E nesse negócio é que eu ia ter que utilizar muita terra e o planeta não ia dar conta para a produção de alimentos para todos os 7,67 bilhões de habitantes que tem na Terra. Ele disse, tem que matar gente, tem que morrer gente. Claro que na época dele não havia essa quantidade de pessoas, era bem menos. A questão é que hoje, meu irmão, eu posso ficar trabalhando na mesma terra durante o quanto de anos eu quiser. E é só eu ter tecnologia, eu ter os suprimentos necessários, básicos. Entendeu? Ou seja, não falta comida. O problema não é a falta do alimento. O problema não é a falta de tecnologia. O homem tem tecnologia para a produção de alimentos para o planeta inteiro. Então, a questão é de relação dos seres humanos. A questão é de prioridade. Será que há essa boa vontade para acabar com a fome no mundo? Quando os líderes se reúnem lá na ONU, eles discutem isso. Essa é a prioridade dos governos. Essa é a prioridade do nosso presidente atual. Essa é a prioridade do presidente atual lá dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa é a prioridade do governo lá da Rússia, Vladimir Putin, ou, sei lá, dos diversos governos do mundo. Inglaterra. Essa é a prioridade. Os caras acordam pensando nisso. Eu vou acabar com a fome no meu país. Eu vou acabar com a fome no meu país. Ou será que tem outras prioridades, né? Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Aí a próxima questão vai fazer esse levantamento, ó. Gente, eu pulei um slide aqui, só um instante, deixa eu ver aqui. Porque depois desse slide da pobreza, pessoal, teria que vir a definição de desnutrição, e eu não coloquei aqui, eu
Acabei, ainda bem que eu tô lembrado. Eu vou só passar aqui a definição para vocês, mas não tem um slide, eu esqueci. A definição de desnutrição, gente, olha. A ONU, ela levantou essa questão de que haveria pelo menos 1 bilhão de pessoas, tem os dados aí no livro de vocês, na página 84, se eu não me engano. Haveria, segundo dados de 2013, 1 bilhão de pessoas em estado de subnutrição. Quer dizer, são pessoas que talvez até se alimentem, mas esses alimentos são insuficientes para as minhas atividades diárias. Tá? A energia que esse alimento está me proporcionando não é suficiente para que eu venha a trabalhar, para que eu venha a fazer um esforço físico, fazer uma corrida, fazer as atividades diárias do corpo humano. Então, desnutrição ou subnutrição é isso, pessoal. Envolvem também aqueles que passam fome, que acontece a mesma coisa, porque ela não está ingerindo os alimentos necessários para suprir as suas necessidades. Bom dia, Eduarda Aguiar. E envolvendo também aqueles que até comem, se alimentam, mas se alimentam mal. Você imagine, pessoal, uma pessoa que todo dia, no almoço e na janta, come só aquele macarrão instantâneo. Gente, aquele macarrão instantâneo, além de ter uma porrada de elementos extra, né, corantes, que afeta o fígado, que afeta, sei lá, vários órgãos do nosso corpo humano, quer dizer, ele tem nutrientes naturais suficientes para sustentar o corpo humano numa atividade física normal, em uma atividade, sei lá, academia, correr, ou trabalhar em casa mesmo, limpar a casa, varrer a casa, atividade do corpo, movimentar, ir, voltar e tal. O macarrão instantâneo tem esses nutrientes? Então, tem gente que até se alimenta e entra nesse número, entendeu, gente? Nesse número aí de 1 bilhão, não está só quem passa fome. Está também quem vive o estado de fome crônica, que eu vou já definir também. Mas esse número de 1 bilhão aí inclui também pessoas que se alimentam e às vezes até têm condições, uma certa condição, não vou dizer as melhores, mas tem condição de se alimentar, mas às vezes não se alimenta com o alimento adequado para o corpo, para repor as energias do corpo. Questão de frutas, legumes, que são alimentos reguladores, né? Os legumes, por exemplo, eles são para regular os nossos sistemas, o sistema imunológico, o funcionamento do corpo. As frutas, eles são fontes de energia, são fontes de várias vitaminas e proteínas e etc. que são importantes. E tem gente que passa tempos e tempos sem se alimentar e acabam adquirindo doenças pela ausência desses nutrientes, dessas vitaminas. Então, está numa condição de subnutrido, entendeu? É uma nutrição, a pessoa até come, até se alimenta, mas se alimenta mal, entendeu? Então é 1 bilhão de pessoas no mundo, conforme dados aí de 2013 da ONU, tá no livro de vocês. E o outro conceito é de fome crônica. Fome crônica é aquele estado em que a pessoa diariamente não se alimenta suficientemente para repor as suas energias para as atividades diárias. Então veja que é muito parecido com a desnutrição. Por quê? Porque quem está em fome crônica entra nos dados lá de 1 bilhão de pessoas que estão em desnutrição. Mas nem todos que estão em estado de desnutrição ou subnutrição, esse 1 bilhão, nem todos estão vivendo essa situação de fome crônica. Porque a fome crônica é falta de comida mesmo. Não é porque a pessoa está se alimentando mal, não é porque a pessoa tem a opção de escolha, mas ela prefere o macarrão instantâneo ou outra coisa. Não, ela não tem escolha. Ela simplesmente não tem nem o macarrão instantâneo. Eu não sei se vocês conseguiram
separar. Se qualquer dúvida, vocês podem estar comentando aí no chat. Eu vou repetir. Quando alguém disser tá de boa, aí eu posso até passar para outro assunto. Ó, vamos lá. Pobreza é essa definição que tá aí no slide. Aí eu esqueci de trazer a definição que tá no livro de vocês, pessoal. Tá numa caixinha de texto aí. Se eu não me engano, pessoal, é a página 84. Vocês vão me perdoar por isso também, porque era para mim estar aqui com o livro e eu não tô. Eu tô só do que eu tô lembrando aqui. Desnutrição. Desnutrição é a ausência de nutrientes necessários para o funcionamento do corpo, né, durante atividades cotidianas e etc. Então, é uma pessoa que ela tem acesso aos alimentos, mas ela se alimenta mal. Ela tem acesso, sim, aos alimentos. Não é que ela passe fome. Não, ela se alimenta. Mas se alimenta de hambúrguer, mas se alimenta de xilito, se alimenta de... Vamos imaginar assim, tudo no mundo que não traz as substâncias ou os nutrientes necessários para o funcionamento do corpo. A pessoa não pode passar a vida toda tomando Coca-Cola e hambúrguer no almoço e na janta, por exemplo. Entendeu? Então isso é desnutrição ou subnutrição, tá bom? Já a fome crônica, não. Eu não tenho acesso aos alimentos, entendeu? Eu não tenho, é como mesmo, não é uma questão de opção. É porque realmente eu não tenho, é a pobreza que é grande e eu passo fome todo dia. Diariamente eu passo fome pela ausência dos alimentos. E também não tenho os nutrientes necessários, mas não porque eu queira, não por uma escolha, porque eu tô comendo macarrão instantâneo ou hambúrguer. Não, é porque eu não tô comendo, é nada mesmo, tá bom? Então, os números de subnutridos no mundo é 1 bilhão. E o número dos que passam fome cronicamente, nessa definição, fome crônica, diariamente, é em torno de 700 mil pessoas, né? É um número menor, porque os subnutridos são pessoas que têm acesso ao alimento, mas se alimentam mal. Às vezes por escolha, mas às vezes também porque não tem opção também, ainda tem isso, pessoal. Às vezes tem pessoas que moram em determinados lugares que não aparece fruta, não aparece legume, não aparece nada, e aí eu tenho que estar comendo o que tem, tá bom? Tem todas essas diferenciações. Espero que esteja de boa para vocês, pessoal. Se não tiver, vocês podem estar perguntando. Dê uma olhadazinha aí no livro e podem perguntar. Aí vem, gente, essa segunda questão aqui, ó. Depois de pobreza, subnutrição ou desnutrição e fome crônica, o livro traz na página, se eu não me engano, na página 85, porque existe fome no mundo. Se alguém quiser ir me orientando, coloca nas páginas aí para mim não estar dizendo página errada, quem estiver aí conferindo com o livro, eu agradeço, tá bom? Se eu não me engano, porque existe fome no mundo, está na página 85. E aí, gente, essa página aí, ele traz esses questionamentos e traz algumas respostas. E se eu não me engano, eu coloquei também lá no exercício, lá no Google Sala de Aula. A gente faz exercício demais, entendeu? E aí, por isso que às vezes a gente não lembra assim tão detalhadamente. Mas vamos lá. Quais são as prioridades dos governos e empresas? Eu já até apontei aqui, né, pessoal? Por que existe fome no mundo? Ninguém pode dizer que é por falta de comida. Não é falta de alimento, gente. A Revolução Verde já resolveu isso. A tecnologia já basicamente resolveu essa questão. Não falta alimento no mundo. Falta alimento para uma família, falta alimento para determinados lugares, mas no mundo a quantidade de alimentos ela é suficiente para matar a fome de todo mundo também. Porém, esse alimento eles são direcionados para determinadas regiões, para determinadas áreas, quem tem, entendeu? E outras não. Então, por isso que a primeira questão diz, quais são as prioridades dos governos e das empresas? É ganhar dinheiro, meu irmão. Não é a resolver um problema social, é ganhar dinheiro. Então, quem dá mais, quem é que está dando mais dinheiro aqui agora? É a soja. Os chineses estão tudo atrás de soja, porque chinês, gente, é gente demais. Então, tudo que chinês quer se torna um produto muito valorizado.
Então, por isso que o Brasil produz tanta soja. Porque dá dinheiro. Soja, milho, frango, carne suína, suco de laranja, diversos produtos que a gente vende para a China geram um montante enorme de riquezas para o nosso país. E mesmo assim nós temos pessoas passando fome. Porque a questão aqui é prioridade. Será que há essa boa vontade? Não vou dizer só do nosso presidente, pessoal, porque o nosso país ele não funciona só a partir do que o presidente quer. Tem também os governadores, tem senadores, tem deputados. O nosso sistema de governo são os poderes compartilhados, né? Não tem só um lá que diz e acontece, pronto. Não é assim. Isso aí é ditadura. Isso daí funciona lá na Coreia do Norte, isso aí funciona lá na China, que são exemplos de, né, no caso da Coreia do Norte, ditadura, né? São sistemas em que só há um governante. Aqui não, o governo é compartilhado para não haver abusos de poder. Aí tem os prefeitos, aí tem os vereadores. Você vai observando que tem uma escadinha, né? Matheus Lima, bom dia. Ok? Tem uma escadinha. Os poderes. Então, não há prioridade desses governos, desde o menor, vereador, que é o mais próximo que nós temos aqui. Aí vai prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador e o último lá, vamos dizer assim, presidente da República, né? Naira, ou é Naira? Ai, meu Deus. Toda aula eu esqueço o nome dessa menina. Eu acho que é Naira. Outra questão que levanta aí, ó. Como está a agricultura de subsistência? A agricultura que servia para o sustento das famílias. Eu plantava aqui meu roçadinho para tirar milho, para tirar feijão, para tirar abóbora, melancia, maxixe, um bocado de coisa. E para o sustento de quem? Da minha família. Quer dizer, eu tinha acesso a essa terra, apesar dessa terra não ser minha. Mas eu arrendava, eu alugava, eu trocava dias com o dono da terra, eu dava uma parte também da produção. E agora, chegou o grande produtor de soja, chegou agora um grande produtor de milho, um cara cheio da grana e tal. Como é que fica, então, a agricultura de subsistência? O governo protege esse agricultor? O governo possibilita acesso a outros espaços de terra quando ele perde essa concorrência, porque concorrer com um cara cheio da grana é complicado, meu irmão. Ele chega pro dono da terra e diz, eu quero arrendar essa terra todinha aqui, eu vou botar agora só soja aqui, vender para os chineses. Como é que fica lá a família? Alguém resolve? Tem um deputado que resolve? Tem um governador que vai atrás para... né? Entendeu? Como é que fica? Quer dizer, a prioridade é realmente matar a fome das pessoas, né? Luciana Duarte, bom dia. Lucielena Silva, bom dia. Moniele, então sabida, bom dia. E o Ivanix. Ok? E a última perguntinha aí é: o preço dos alimentos é acessível a todos no mundo? Inclusive no livro de vocês tem um mapa mostrando, ou é um gráfico, gente? Eu só sei que tem algum elemento extra aí mostrando a evolução dos preços dos alimentos. Eu acho que é um gráfico, não é um mapa não. É um gráfico mostrando a evolução do preço dos alimentos no mundo. Quer dizer, os alimentos eles tinham um determinado patamar. Depois que os subdesenvolvidos começaram a colocar uma grande massa de população na classe média, quer dizer, uma população agora consumindo mais alimentos, consumindo mais coisas, consumindo mais produtos, o preço dos alimentos, ó. E como é que fica o pobre? Como é que fica aquele que não tem trabalho fixo? Ele tem acesso a esses alimentos? Ele tem acesso a esses preços de alimentos nas alturas? Como é que fica?
E existe um programa para estar resolvendo isso, para estar controlando esses preços, ou pelo menos possibilitando condição desse pobre a ter acesso a esses alimentos? Veja que essa condição de pobreza é uma questão que a gente aqui constrói. Por isso que no início eu falei do Josué de Castro, quando ele diz, não existe o pobre, existe o empobrecido. É a sociedade que o torna pobre. Se alguém está passando fome, gente, por exemplo, aqui no Mucambo, somos nós responsáveis, como sociedade como um todo. Não estou dizendo só o Mucambo. É a sociedade como um todo é que fez aquela pessoa estar naquela condição. Porque a ideia era que a sociedade ela tivesse um sistema que possibilitasse acesso de alimentos a todo mundo. Quando, por exemplo, pessoal, eu vou no supermercado e compro alimentos mais do que eu preciso lá na minha casa, eu estou prejudicando o pobre. Por que será, pessoal? Porque eu estou gerando uma demanda maior por alimento que eu não vou dar conta, eu não vou consumir esses alimentos todos. E geralmente vai ser desperdiçado, desperdício também, ó, alertando aqui os alunos. Lembre. Ivanilson, Gaiatinho, gostou? Foi da menina do Graça. É sexta-feira, Ivanilson. Sexta-feira, 10 horas da manhã eu tenho live com os primeiros anos. À tarde, 5 horas da tarde, segundos anos. E 8 horas da noite é os terceiros anos. Gaiatinho. Então, pessoal, quando eu compro alimentos para além do que eu preciso, ou quando eu desperdiço alimentos também, eu estou prejudicando o pobre. Por quê, gente? É a lei da oferta e da procura. Se todo mundo está procurando determinado produto, aquele produto vai ficar mais barato? Não vai, meu irmão. Se todo mundo quer, meu irmão, eu vou me aproveitar. Em vez de eu vender a R$1, vai ser 2 ou vai ser 3, sei lá, eu aumento. Entendeu? Então, se as pessoas elas não procuram demais, elas se controlam. Não, eu só preciso de um, eu não preciso levar 10 para casa, porque lá em casa só tem tantas pessoas, então só vou levar um é suficiente. Então, eu acabo possibilitando uma situação que aquele alimento ele não fique tão caro, entende? Por quê? Porque eu não vou estar gerando uma pressão, não me dê 10, a outra vai lá me dê 20. Aí quer dizer, a procura tá alta? Eita! Vamos lá, cara, um negócio de R$5 eu vou vender a 15. Quer dizer, aquela classe média pode pagar os R$15. Mas o pobre, que estava acostumado a pagar R$5, com muita dificuldade, com muita luta, ainda comprava pela metade, R$2,50, vai pagar R$15. Aí quando você chega em casa, você levou 10 qualquer coisa, gente, né? Você levou 10, 5 você comeu, a força talvez nem, né? E 5 foi para onde? Se for fruta, por exemplo, que estraga rápido, lixo. E aí, eu tenho a ver ou não tenho a ver com a fome no mundo? Eu tô gerando uma pressão, sim. Pode ser 10 quilos de arroz. E se eu cozinho ali muito arroz e o povo, cada um que vai colocar, em vez de colocar só o que come, não coloca lá uma montanha, quando lá vem de volta a metade. Que outra pessoa não vai comer, porque é subejo, porque é não sei o que, vai pro lixo. Então, eu tô gerando uma demanda que não existe. Eu tô querendo dizer lá para o supermercado que nós estamos consumindo muito, mas não é desperdício. Eu não estou usando isso. E o mercado vai estar lá subindo o preço. Vixe, rapaz, tá todo mundo querendo arroz. A Luciana comentou aqui, 10 quilos de arroz. Tá todo mundo atrás de arroz, gente. Tá uma alta danada, tá todo mundo... As famílias que vêm aqui, cada um é 10 quilos, é 20 quilos, é 30 quilos. Não, tudo bem, se você come, se não há desperdício, eu não tô dizendo que você tem que parar de comer. Não é isso, gente.
Eu tô falando aqui em relação a desperdício. Comprar sem precisão. Ou tem gente que compra umas coisas também, não falando de arroz, porque arroz é muito difícil isso acontecer, mas compra umas coisas, gente, que se estraga logo, ou vence, sei lá, alguma coisa do tipo. Aí ele compra 10. Mas aí o vencimento é dali a 10 dias, por exemplo. Ele não dá conta de comer os 10. Aí quando é com 10 dias, 5 tá vencido. Ou estragou. Quer dizer, se tivesse no supermercado, eu não teria gerado uma demanda maior para aumentar o preço daquele produto. Eu teria consumido os meus 5, teria ficado mais lá e provavelmente o produto ficaria num preço também menor. Acessível para o pobre. Entende? Tem situação que a gente cria e a gente não se toca. É a sociedade que cria muitas das vezes a pobreza. A sociedade ela tem participação, só que não é uma coisa assim que é direta, é indiretamente. É só estudo, fazendo levantamento, observação aprofundada, não olhando assim a grosso modo. Quem olha simplesmente sem um estudo aprofundado, sem uma pesquisa, sem um trabalho científico acurado, vai achar, eu não tenho nada a ver. Não tem nada a ver, a pessoa tá passando fome, é porque não trabalha, é preguiçoso, não sei o quê. Tem trabalho para todo mundo nessa cidade? Ou em outras cidades também. Todo mundo que vai para São Paulo consegue trabalho? Por exemplo, agora, tá todo mundo trabalhando em São Paulo? Então, muitas das vezes a gente simplifica as coisas, né? É porque não quer trabalhar, é preguiçoso. Mas faça essa questão, essa pergunta. Se em São Paulo também não existe desempregado, só tem desempregado num campo. E quem está desempregado em São Paulo, quem está desempregado em Sobral ou em Fortaleza, nunca foi atrás de trabalho? Será? Será que realmente ela não queria trabalhar? Será que ela nunca foi atrás de um serviço? Por que não tem trabalho para todo mundo? Né? Quais são... Gente... Para a indústria é muito importante que haja muitos desempregados, porque se eu tenho uma multidão de desempregados, eu vou poder estar explorando mais os meus trabalhadores. Por quê? Porque se ele não quiser trabalhar, olha, tem uma multidão lá fora. Então há interesses por trás para que haja realmente muitos desempregados, para manter a indústria funcionando direitinho, ganhando lá seus milhões. A indústria é prioridade do governo? Mais do que matar a fome é. Porque vai para os debates. Quem vai para os debates é quem trata com a indústria, quem trata com o comércio em geral e tal, é quem vai para os encontros. Vamos aqui negociar como é que a gente vai fazer. Por exemplo, a abertura agora dos comércios nessa quarentena, é chamado quem está passando fome? É chamado dos mendigos? Não é chamado esse tipo de pessoa. Ou um representante de uma comunidade que conhece ali quem está passando dificuldade. Não são chamados essas pessoas. São chamados o dono, o cara que gerencia a Associação das Indústrias no Brasil. Tá bom? Ai. Vamos finalizar porque tá já chegando 8 horas. Daqui a pouco vai estar disponibilizando aí para vocês. Era o último slide, gente. Olha, pensei que tinha mais um, ó. Não tem. Ainda bem, Luciana, que começou a travar já no finalzinho, né? Graças a Deus e espero que o restante da transmissão tenha sido show de bola aí para vocês. Gente, quem estiver acompanhando, vai fazer quem chegou depois, vocês vão ter que dar uma olhadinha em alguns conceitos que foi trabalhado na aula de hoje. Esses conceitos eles estão aqui na playlist do canal, na playlist Breves Conceitos de Geografia. Deixa eu